Olá, irmãos. Aqui estamos para estudar a palavra de Deus, o Espírito de profecia, e vamos meditar hoje na mensagem, na lição 19, e que trata do assunto amor ou caridade. E o irmão Mateus, por bondade, por favor, possa ler o verso áudio desta lição. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Texto aí bem conhecido, né, irmão? Se não tiver o amor de Deus, não tem valor nenhum. Pode fazer o que quiser, mas não vai ter valor. Paulo tem aqui nos explicado, né, nessas poucas palavras desse versículo, que o amor é muito importante, né? Se não tiver amor, ele diz mesmo que fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada tem importância, né? E seremos vazios, né? Como um sino que bate, né? Ele é oco por dentro, só faz barulho, mas não tem essência, porque a essência do cristão é o amor. Sendo justificados por Cristo, como manifestaremos os frutos do amor? Em São Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31, vamos ver o que temos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Impressionante, no Evangelho de São Mateus, diz: destes dois grandes mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está falando aqui dos 10 mandamentos. Está falando exatamente das duas tábuas de pedra, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Onde quer que haja união com Cristo, aí há amor. Quaisquer outros frutos que produzamos, se faltar o amor, de nada aproveitarão. O amor a Deus e ao próximo é a própria essência de nossa religião. Ninguém pode amar a Cristo sem amar seus filhos. Quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter. A mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão de nosso semblante se transforma. Realmente, lembramos de Ellen White quando menina. Ela foi a uma reunião no livro Vida e Ensinos, ali relata esse texto. Nessa reunião, quando terminou o culto, teve uma reunião de senhoras. E ela se juntou, embora adolescente, se juntou a essa reunião de senhoras e foi orar. E ela sentiu-se que tinha um fardo que pesava sobre os ombros dela. E ela foi orando, até que o fardo deixou ela. Quando uma daquelas irmãs abriram os olhos, olharam para ela e disseram para ela: querida filha, achaste a Jesus? Antes que Ellen White respondesse, a irmã disse: verdadeiramente o achaste, sua paz está contigo e eu a vejo em teu semblante. Muda o semblante, muda a vida. O amor modifica toda a vida, transforma a vida. É impossível que alguém não perceba isto. Então o amor aí como a essência, né, da própria religião foi colocado, né? Sim. A segunda pergunta nos diz assim: que relação tem o justificado com o Criador e os homens?
2 Coríntios 6,8 declara: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Aqui mostra um pouco do trabalho do apóstolo Paulo na pregação e muitas vezes sendo bem visto pelos homens e outras vezes mal visto pelos homens, né? Primeira nota, o irmão pode ler do desejado. Cristo ama os seres celestiais que circundam o trono, mas quem explicará o grande amor com que nos tem amado? Não o podemos compreender, mas podemos sabê-lo, real em nossa própria vida. E se mantemos para com ele relações de parentesco, com que ternura devemos olhar os que são irmãos e irmãs de nosso Senhor? Não devemos estar prontos a reconhecer a responsabilidade de nosso divino parentesco, adotados na família de Deus. Não devemos honrar a nosso Pai e nossos parentes? Os homens aborrecem o pecado, ao passo os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar e animar a pôr o transviado na vereda da santidade e nela firmar-lhe os pés. Irmãos e amigos, nós compreendemos por aqui que nós temos uma relação de parentesco, tanto com Deus como com os homens, né? Porque a pergunta diz: que relação tem o justificado com o Criador e os homens? Uma relação de família, né? Uma relação de parentesco. Eu não quero ver o meu parente, o meu irmão, eu não quero criticar o meu irmão, o meu parente. Então, se Deus me ama, né? Com que amor Deus tem mantido esse parentesco comigo, e eu preciso agora honrar também esse parentesco com o meu semelhante. Então, esse texto é muito emblemático, né? Porque ele traz para nós a questão justamente de frequentemente o pecador ser acusado, ser, digamos assim, sofrer esse preconceito da parte das pessoas, o pecador, quando frequentemente esses mesmos cometem o mesmo pecado, mas de repente em oculto, ninguém sabe, mantém as aparências, né? Sendo que o princípio de Deus é o oposto. Devemos aborrecer o pecado e amar o pecador. O pecador, ele tem que ser liberto daquela condição. Assim como Cristo veio a esse mundo, ele fazia os milagres, mas falava do mais importante de tudo: perdoados estão os vossos pecados, né? Isso é maravilha. Então aqui vemos que deve ser esse o Espírito que vai estar também em nossa vida. A terceira pergunta: qual maneira de agir daqueles que se dizem cristãos? Qual é a maneira? E em nossas relações sociais, o que nos é requerido? Aqui Mateus 5, 46 a 48 diz: pois se me amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O texto do Parábola de Jesus nos orienta de maneira bem interessante ao dizer que, com muita complacência,
fazem contraste entre eles e esses homens mesquinhos, sentindo que sua condição é mais favorável que a do vizinho desumano. Entretanto, enganam a si mesmos. As aptidões não usadas somente lhes aumenta a responsabilidade. Os que possuem grandes afeições estão sob a obrigação para com Deus de empregá-las, não unicamente para com os amigos, mas para com todos os que necessitam de seu auxílio. Vantagens sociais são talentos e devem ser usados para benefício de todos os que estão ao alcance de nossa influência. O amor que mostra bondade somente com poucos não é amor, mas egoísmo. De modo algum atuará para o bem, nem para a glória de Deus. Os que assim não usam os talentos do Mestre são ainda mais culpados que aqueles pelos quais sentem aversão. A eles será dito: vocês souberam a vontade do Mestre, mas não a cumpriram. Que triste, né, irmãos? Nós temos que colocar os dons que Deus nos concedeu, né, para o bem do nosso próximo, né, para que a nossa influência, a nossa voz, a nossa influência social, tudo que Deus nos colocou como dom na nossa vida, né? Quem canta, quem sabe dar bons estudos, quem sabe falar da palavra de Deus. Tem muitos que têm muitos talentos, mas não se usa, né? E fala que também, né, que nós estamos nos enganando a quem? A nós mesmos. Porque Deus não vai nos aceitar assim, como pessoas mesquinhas, né, deixando de retribuir o nosso próximo com a grande bênção que Deus nos tem otorgado. Devemos saber dividir as bênçãos que Deus nos tem dado, né? E assim os talentos que Deus nos concedeu, né? Muitas vezes nós julgamos o nosso vizinho, que é grosseiro, que é estúpido, né? Que fala alto, que nos perturba, e nós ficamos julgando o nosso vizinho. Mas a gente poderia fazer o contrário, né? Buscar a amizade dessa pessoa de alguma maneira, mostrar a ele o amor de Deus, né? Que ele também faz parte do plano da redenção. Mas cada um de nós podemos buscar de Deus sabedoria dos altos céus para sermos instrumentos de bem, né? Instrumento de boa influência, ou seja, um cheiro de vida para a vida. Aquilo que Deus nos ensinou, que Deus nos tem amado, esse grande amor com que Deus nos tem amado, ele deve ser transmitido a outros, né? Mesmo os menos desafortunados, aqueles que não compreendem a palavra de Deus, que não compreendem nada sobre Deus. Nós devemos aprender, devemos buscar, né, amar essas pessoas também. Não só nossos amigos devemos amar, não só unicamente nossos amigos, mas todos quantos estão ao nosso redor, todo aquele com quem nós temos influência, todo aquele com quem entramos em contato no nosso dia a dia, somos responsáveis pela influência, né, pelo cheiro de vida que vamos ser de bem ou de mal. E o que nós podemos dizer, né, em relação às relações sociais, o que nos é requerido, né? Que sejamos uma luz, sejamos muito amáveis com essas pessoas, que só um Espírito de Cristo pode mudar corações. E aí vemos que deve ser aproveitada essas vantagens sociais, se alguém tiver, para ajudar o próximo. Não para benefício, mas ele tem, de repente, contatos, né? Pessoas influentes que ele conhece também, ou mesmo por si só efetuar o bem pelo próximo, né? Será importante isso. O que se esconde atrás da vida íntima de muitos casais? Com que se assemelham estes? Mateus 23, 29 ao 32. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos
dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Que coisa tremenda. Filho daqueles que mataram os profetas. Não é triste? Se achavam superiores, né? Mas estavam na mesma condição. Eram os filhos, estavam na mesma situação deles. Agora o irmão Mauro vai ler o texto do Testemunho para a Igreja, volume 3, para nós. Existem muitos em nosso mundo que anseiam pelo amor e simpatia que eles devem ser prodigalizados. Muitos homens amam sua esposa, mas são egoístas demais para manifestá-lo. Estão possuídos de dignidade e orgulho falsos e não mostrarão por palavras e atos o amor que têm. Existem muitos homens que nunca sabem como o coração de sua esposa anseia por palavras de terno apreço e afeto. Sepultam seus queridos, afastando-os de sua vista, e queixam-se da providência de Deus que os separou de seus companheiros, ao passo que, se lhes fosse possível observar a vida íntima desses companheiros, veriam que seu procedimento foi a causa da morte prematura deles. A religião de Cristo nos levará a ser bondosos e corteses, e não tão obstinados em nossas opiniões. Devemos morrer para o eu e considerar os outros melhores que nós mesmos. Então, isso aí é uma coisa muito importante que a gente deve procurar ter em nossa vida, tratar bem aqueles que estão ao nosso redor. Muitas esposas, muitos maridos foram ao túmulo mendigando o amor, sem ter o amor, sem ter o carinho de família. Outros filhos pegam os pais idosos. Eu não quero ter trabalho com meu pai, leva para o asilo, ou vou pagar uma cuidadora para cuidar dele, não quero nem saber. Põe lá na casa da cuidadora, vai cuidar do pai ou da mãe ou da quem seja. E então essas pessoas vão também ao cemitério, nenhum amor. Mas muitos casais aqui falou que quanto a esposa anseia por palavras, por afeto, nenhuma palavra, muito obrigado pelo almoço, muito obrigado pela roupa, você é especial para mim. Acha que isso é uma fraqueza, tá? Até seja uma fraqueza, essa demonstração de afeto, de amor, penso de ser até uma fraqueza. Quanto estas palavras poderiam mudar vidas, poderiam trazer até mais saúde para a pessoa. Então, isso é o que tem que mudar na vida do verdadeiro cristão. Eu fico pensando, se a gente visualizar a época que Ellen White escreveu isso, e que importante, né? O irmão falou agora, até a saúde, né? A gente sabe quanto que o psicológico, a mente afeta, né? O corpo todo. E aqui fala desses homens possuídos de dignidade e orgulho falsos, e achar que eles não podiam demonstrar amor, seja por palavras ou atos. Então, diante de uma situação dessa, nós vemos que aqui não está falando simplesmente de palavras vãs, distribuir palavras vãs, mas realmente você meditar em relação ao seu marido, à sua esposa, e pensar então, será que não merece nenhum tipo de cortesia, apreço, gentileza, simpatia e até mesmo afeto, a ponto de mostrar então, mostrar de maneira clara aqui como que
Na realidade, a religião de Cristo nos leva a ser bondosos, ser corteses. Isso é algo que faz parte do dever do cristão também. Não é simplesmente algo para você ter um casamento bom. Aqui está falando que faz parte da religião de Cristo haver essa transformação. Deve morrer para o eu e realmente ter palavras gentis para com o próximo, quanto mais com o próprio cônjuge, né? Isto mostra, irmão Mateus, que quando uma pessoa está vivendo contrariamente a esses requisitos, a graça de Cristo não operou o trabalho no coração dessa pessoa. E embora possa ter uma influência ou uma posição elevada, mas ainda não nasceram de novo. Estão mortos ainda na sua vida de pecado. Por isso é que demonstram essa natureza assim, ruim. Temos que ser a mesma pessoa dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio da igreja, nas nossas amizades, né, no nosso ciclo social. Devemos ser verdadeiros. Devemos fazer a nossa parte. Aqui o texto diz que nós devemos considerar os outros melhores do que nós mesmos. Isso eu sei que não é fácil não, porque nosso egoísmo, nossa parte humana muitas vezes quer tomar conta de tudo. Mas na verdade a palavra de Deus diz que tem que ser o contrário. Nós devemos almejar fazer o outro feliz, né? Fazer a nossa família feliz e fazer nosso amigo, nosso parente, nosso vizinho. E devemos olhar para tudo isso com olhos de Cristo, com os olhos de Deus, né? Saber que eles também fazem parte do grande plano de Deus. Vamos para a quinta pergunta agora. Diz assim: que conselhos especiais dá o apóstolo Paulo? Em que período a esposa precisa receber mais cuidado? Efésios 5, 22 e 23 diz assim: vós mulheres sujeitáveis a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E o versos 28 a 31 dizem assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E o verso 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Muito abrangente, né? Aqui os conselhos de Paulo, e nos mostra em relação a essa comparação que é feita, né, entre o amor de Cristo pela sua igreja e o amor que o marido deve revelar à esposa. O primeiro parágrafo do Testemunho para a Igreja, volume 2, diz que é erro generalizado não fazer diferença na vida de uma mulher antes do nascimento de seus filhos. Neste importante período, o trabalho da mãe deve ser aliviado. Grandes mudanças estão efetuando em seu organismo. Este requer maior quantidade de sangue e, portanto, mais alimento da qualidade mais nutriente para se transformar em sangue. Uma explicação aí sobre a saúde, né? Muito importante. E o segundo parágrafo, por gentileza. Deve exercer-se grande cuidado para tornar alegre e feliz o ambiente que circunda a mãe. O esposo e pai está sob especial responsabilidade de fazer tudo o que estiver em seu poder para aliviar a carga da esposa e mãe. Deve levar, tanto quanto possível, o fardo que representa a sua condição,
deve ser afável, cortês, bondoso, terno e especialmente atencioso para com todos os seus desejos. Mulheres grávidas não recebem nem a metade do cuidado que é dispensado aos animais no estábulo. Então nós vemos muitas esposas. Eu tenho conversado com mulheres da faixa antiga, mulheres idosas já, me disseram que sofreram tanto e trabalharam tão pesado até na véspera de ganhar a criança. E, portanto, a criança sai muito irritada, não sai saudável, com algum problema devido à judiação feita, à falta de consideração do pai pela mãe. Não teve nem a metade da atenção que é tido com os animais no estábulo. Eu tenho acompanhado, os animais no estábulo recebem toda a atenção, especial cuidado. E com essas mães foram mais maus tratos. E recebem todo esse cuidado porque se vislumbra um retorno vindo desses animais. E, no entanto, acha que a esposa nenhum valor tem, né? Então, que situação grave, né? E eu fico maravilhado de ver Ellen White, nós vemos que era a mensageira do Senhor mesmo, nos dando essas orientações, né? Em todas as áreas, né, de nossa vida. Ela trabalhou no setor educativo, no setor da saúde, da boa vivência dos casais, em todos os setores da vida. Isto prova que ela era uma profetisa verdadeira de Deus. A mensagem dela foi para a santificação, não foi para levar as pessoas para o mal de modo algum, né? Sim. A sexta pergunta agora, né? No trato dos pais com os filhos, que perigo existe? E o que devem os pais demonstrarem além da disciplina e a fidelidade? Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O irmão pode ler para nós. Há duas maneiras de lidar com as crianças. Maneiras que diferem amplamente em princípio e resultados. A fidelidade e o amor unidos, a sabedoria e a firmeza, de acordo com os ensinos da palavra de Deus, trarão alegria nesta vida e na outra. A negligência do dever, a condescendência imprudente, a falta de restringir ou corrigir a insensatez dos jovens resultará em infelicidade e ruína final para os filhos e em desapontamento e angústia para os pais. Preparai-vos para ouvir o conselho dos outros. Não acheis que não é da conta de vossos irmãos ou irmãs como tratais os vossos filhos ou como estes se conduzem. Na verdade, queridos irmãos, o conselho de Paulo e o conselho aqui de orientação da criança, na questão da educação dos jovens e das crianças, existem dois princípios básicos, né, para nós tratarmos, que fala sobre a fidelidade e também o amor, né? Diferem amplamente nos resultados, né, nos princípios para dar um bom resultado à educação da juventude e das crianças. Então, deve ser estudado com oração, né, com cautela, os princípios básicos da educação dos jovens e das crianças, para que o resultado seja benéfico para os dois lados, para que os pais não chorem no futuro e para que a juventude alcance o pleno conhecimento, a essência do amor de Deus. Então nós vemos que
Educação péssima é o que existe neste mundo. Falta de educação. Mas para começar, irmão Mateus, nos dias de Israel, os pais se educavam para educar seus filhos. É necessário ser feito também em nossos dias um trabalho. E Ellen White diz que quando este princípio era levado a efeito em Israel, tinha bons resultados. Então, hoje em nossos dias também é ruim. A educação que é dada hoje é uma educação sem amor, filhos terceirizados, todas as coisas têm. No final da vida, os filhos não amam seus pais, não têm amor pelos pais. Isso é o que leva eles a colocar os pais de repente no asilo, terceirizar o cuidado paterno. E aqui nesse trecho final, né, da nota, deixa muito claro que os pais devem estar bem dispostos a ouvir o conselho dos irmãos. Então, tanto a advertência, o conselho, pode ser em relação às atitudes que um filho está cometendo, ou mesmo os irmãos podem orientar os pais se eles estiverem falhando em seu papel. E vejamos, irmão Mateus, isto dá uma aparência na educação do sumo sacerdote Eli. Quando outras pessoas se dirigiam a ele e diziam: olha, os teus filhos não estão agindo bem, é preciso mudar. Ele brandamente dizia: olha, os irmãos estão falando que vocês estão fazendo isso. Ele deixou de tomar uma atitude cristã. A primeira atitude era que seus filhos não poderiam prosseguir atuando no cargo que eles atuavam. E nada disso ele fez para ajudar na obra de Deus. Era um mau testemunho. A influência da causa de Deus foi suplantada. Foi muito ruim para a causa de Deus. Então, se uma pessoa é humilde, vai ouvir também o conselho dos irmãos hoje, porque ele não ouviu naquela época, não é verdade? Isso é muito importante mesmo. O que deve existir na relação dos filhos para com os pais? Que profecia espera seu cumprimento total? Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, este mandamento já é um mandamento que acompanha ele uma promessa de longevidade. Sim. Temos o segundo texto aqui para ler. Malaquias 4, 5 e 6. No final do livro, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A obra de Elias, então, né? Essa conversão, tanto de pais e filhos, a mudança de vida e aí a comunicação fluir bem entre pais e filhos, né? Esse também é uma obra dos últimos dias. Irmão Mateus, sabe o que Deus requer? Que os pais também que erraram bastante, não é vergonhoso, não é humilhante para eles dizer a seus filhos: perdoe seu pai errou, mas eu quero viver de uma forma diferente, quero procurar agradar a Deus, quero ser um pai diferente agora. E aqui, esta profecia de Malaquias, Mateus 4, 5 e 6, está apresentando o terceiro Elias. O Elias que ia fazer uma obra de reforma para a volta de Jesus. Primeiro Elias, João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus na terra,
como Messias para salvar. O segundo Elias fez uma obra de reforma maravilhosa na idolatria e em tantas coisas. Foi para o céu num carro de fogo. E esse é o terceiro Elias, que vai preparar haver uma conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Antes da vinda de Jesus em glória, tem que haver esta reforma do profeta Elias. Sim. O texto diz assim: a juventude está agora decidindo seu destino eterno e deseja apelar para vós quanto a considerardes o mandamento a que o Senhor ajuntou uma promessa dessa natureza, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, desejais a vida eterna? Respeitai então e honrai a vossos pais. Se haveis pecado em não lhes devotardes amor e obediência, começai agora a redimir o passado. Amarão ao Senhor Jesus, encontrando prazer em agradar-lhe. Não ficarão impacientes quando reprovados, mas alegrarão o coração do pai e da mãe com sua bondade, paciência, boa vontade para fazer tudo quanto puderem para os ajudar a suportar os fardos da vida diária. Através da infância e juventude serão achados fiéis discípulos de nosso Senhor. Crianças e jovens, podeis ser em vossos tenros anos uma bênção no lar. Essa é a grande promessa que Deus tem feito a todo aquele que deseja prudentemente educar seus filhos para a vida eterna, né? Porque a profecia que vai se cumprir nos últimos dias, do derramamento do Espírito Santo, né? Que os filhos vão entender realmente o que é que seus pais queriam, né? Quando os corrigiam. Oitava pergunta: qual deve ser nossa atitude com os que não aceitam a verdade? 2 Tessalonicenses 3, 14 a 15. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhem. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Texto desejado, irmão, pode ler para a gente? Em Cristo se reúne a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Apresenta suas bênçãos nos mais fascinantes termos. Não se contenta apenas em anunciar essas bênçãos, oferece-as da maneira mais atrativa para despertar o desejo de as possuir. Como Jesus, como pastor, oferece essas bênçãos? Aqui diz que da maneira mais atrativa para despertar nas pessoas o desejo de as possuir. Isso é uma maravilha. Assim devem seus servos apresentar as riquezas da glória, do inexprimível dom. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. O amor de Cristo vai sim abrandar. Muitas doutrinas, de repente, vai levar mais longe ainda. Olha, irmãos, não devemos, né? Se a nossa família não aceita a nossa fé, não aceita a nossa profissão de fé, nossas palavras, nossas demonstrações, mas não devemos tratá-los como inimigo, né? Mas sim como irmãos, como amigos, porque esse é o desejo de Deus, né? E agora temos a nona e última pergunta: se devemos amar ao próximo como a nós mesmos, quanto cuidado devemos dar a nós próprios? Olha que pergunta interessante, né? Agora a preocupação conosco também, né? Individual, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, essa é a ordem, né? Efésios 5:29 diz: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor
à igreja. Então deve haver esse amor próprio, né? Essa autoestima, como se fala também, a estima própria, o amor próprio, isso é importante para a pessoa também. E aqui o texto é do Testemunhos para a Igreja, volume 3, que diz: deve-se obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se, de maneira que seja preservada a saúde. A enfermidade motivada pela violação das leis da saúde é o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde. Se adoecemos, sobrecarregamos nossos amigos e nos incapacitamos a nós mesmos para o cumprimento de nossos deveres para com a família e o próximo. E quando a morte prematura se segue em resultado da violação da lei natural, acarretamos tristeza e sofrimento aos outros. Privamos nossos vizinhos do serviço que lhe devíamos prestar em vida. Roubamos nossas famílias do conforto e auxílio que lhes devíamos. E roubamos a Deus do serviço que Ele requer de nós para a exaltação de sua glória. Não somos, assim, no pior sentido, transgressores da lei de Deus? Que profundo, né? Muito profundo. A pessoa às vezes acha que as atitudes dela só têm o alcance nelas mesmas, mas de modo algum, né? Se a pessoa ela começa numa atitude suicida, ou seja, atitude de não ter cuidado nenhum com a saúde, alguns falam, eu não tô nem aí. Alguns falam assim, é morte lenta. É comigo, não é com você, deixa que eu vá. E se fala que é uma morte lenta, alguma atitude, fala, não, eu não quero morrer rápido mesmo, quero morrer lentamente. Então, a questão aqui que nós vemos nesse texto, de maneira evidente, que tudo isso vai influir no nosso amor, o amor que temos para com o nosso semelhante, para com nossa família. Se nós não temos a saúde em dia, estaremos sobrecarregando ao nosso próximo. Se tivermos uma morte prematura que diz que privamos nossos vizinhos, a causa de Deus, a nossa família, de coisas que deveríamos realizar em vida. Conselhos, a orientação paterna, a experiência que os pais têm, se eles se vão por má alimentação, por ignorância, então vai fazer muita falta. Ou também se ficar sobre uma cama, porque comeu errado, abusou de tudo, também vai trazer um desconforto para a família que não era necessário acontecer isso mesmo. Entendeu? A transgressão das leis de Deus e as transgressões das leis naturais, das leis da saúde, pode nos privar, né, de sermos aquele instrumento que Deus deseja que nós sejamos para com nossa família, para com o nosso vizinho, para com nossos amigos, né? E diz que nós devemos, então, cuidar no que comer, no que beber, no que vestir, né? Devemos cuidar do nosso trabalho, nas maneiras da nossa vida, para que assim nós possamos cumprir esse mandamento de acordo com a palavra de Deus. Eu vejo que muitas vezes uma pessoa, quando está doente, ele sobrecarrega o outro, né? Porque ele vai precisar de cuidados. E se eu sobrecarregar, ao invés de mim ajudar outras pessoas, eu vou precisar de pessoas me ajudarem. Eu estou sobrecarregando, né, pessoas. Quanto que se eu cuidasse melhor da minha saúde, se eu for fiel aos meus princípios, né, aos princípios cristãos do comer, se eu for fiel aos princípios cristãos no trabalhar, nos princípios da minha vida, no meu dia a dia, eu não vou precisar, né, de cuidados especiais, não vou trazer sobrecarga ao meu amigo, à minha vizinha, né, ao meu irmão, aos meus filhos. Né? Então nós devemos ser fiel
com aquilo que Deus nos orienta quanto à nossa maneira de viver, para que assim não vamos privar os outros, né? Porque nós privamos a Deus do trabalho que nós poderíamos fazer, privamos nossos amigos do bem que poderíamos fazer, né? E aí, na realidade, morremos prematuros, transgressores da lei de Deus, e os transgressores da lei de Deus, queridos, não vão se salvar. Então vamos cuidar desse particular, especialmente, né? Buscar com alegria, buscar com satisfação como eu posso melhor servir a Deus no meu dia a dia, né? No meu trabalho, as minhas vestes, minha alimentação, como eu estou trabalhando. O meu trabalho é honra para Deus. Eu posso honrar a Deus com o meu trabalho, eu posso honrar a Deus com as roupas que eu visto, eu posso honrar a Deus no meu trato com o meu semelhante, né? Tudo isso são coisas que Deus pede de cada um de nós e que nós devemos buscar essa graça, esse poder que Deus nos deu quando aceitamos, né? Aquele poder que diz que todos que o aceitam recebem o poder de ser chamados filhos de Deus. E se assim nós cremos, vamos batalhar junto para alcançarmos o fim da nossa história, a nossa jornada chegar ao fim e nós recebermos aquele galardão prometido, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com o irmão Mauro Vágula, que veio de longe, né, lá de Umuarama, no Paraná, e está aqui conosco em Rio Preto. Tivemos esse privilégio, então, e que Deus dê mais oportunidades cada dia para que possamos fazer a sua vontade e beneficiar ao próximo, né, irmão? Amém. Que assim seja e que a bênção de Deus esteja sobre você, seu pai, toda a igreja, aqueles que estão empenhados na direção, na preparação das literaturas, que o Espírito de Deus possa estar cobrindo os irmãos aqui. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Amém. Que a paz do Senhor permaneça com todos, que a graça e o amor de Deus em cada coração. Esse é o meu desejo. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.